O Luan falou aqui: Boa noite, professor. Na história das religiões, alguma vertente aborda de forma mais profunda a pluralidade religiosa? Como ela explica um Deus que se pretende universal, mas parece se manifestar como um Deus geográfico, específico para cada povo? Eu não sei se você está falando assim, na história das religiões como um campo de estudos acadêmico, ou na história das religiões como a história propriamente, né? Um campo de experiência humana ao longo do tempo lidando com deuses. Se for no segundo caso, existe em muitos lugares, na Índia, na Grécia, no Egito, de forma muito explícita, autores que tratam os deuses estrangeiros como faces, personas, máscaras do Deus verdadeiro ou dos deuses verdadeiros. Então, ou você, por exemplo, tem um livro muito bom do Mark Smith, chamado God in Translation. Acho que é God, no singular mesmo. Ou Gods, acho que é God in Translation, que é Deus em tradução, que é justamente sobre essa trans, tra, tradutibilidade do divino, do sagrado na história, principalmente no Antigo Oriente, em que ele aborda essa questão de como que, por exemplo, os deuses sumérios, foram compreendidos pelos assírios, ali na Mesopotâmia mesmo, como Enki e Ea, por exemplo, sendo o mesmo deus. São nomes diferentes, são cultos que se desenvolvem de forma independente. Inanna e Ishtar também, né, seria outro exemplo. São deuses que têm nomes diferentes, têm cultos inicialmente diferentes, mas são vistos como expressão de um mesmo deus. E aí os romanos mesmo consideravam Ishtar, Inanna e Vênus, ou melhor, os gregos Vênus, os romanos adicionam ainda Afrodite, tudo isso, todos esses nomes são uma mesma realidade. Então essa é uma forma de dar uma certa universalidade para expressões particulares. Esse tema um, do um na multiplicidade, da unidade na multiplicidade, da multiplicidade na unidade, que inclusive é um tema que o Hermann Hesse gosta muito, né, nesse livro que é A Unidade por Trás das Contradições, ele é muito presente em várias tradições antigas, né, que eu conheço melhor é Egito, Grécia e Índia. Eu sei que tem muito claramente essa vertente. E algumas delas uma expressão quase monoteísta, se quiser usar esse termo, de que, na verdade, todos esses nomes são expressões particulares, barra emanações, barra hipóstases, barra, enfim, aspectos, qualidades, títulos, nomes de uma única coisa, que é a totalidade. Então, no Egito, no culto de Amon-Ra, existe um hino a Amon-Ra, não é o Aten, não é o monoteísmo de Amarna lá, para quem está pensando sobre isso. É diferente, é o culto de Amon mesmo, em que os outros deuses são colocados como aspectos de Amon. Na verdade, Amon é o deus um, mas os outros deuses são filhos dele. Ué, como assim? Ele não era o deus um? É porque é a multiplicidade na unidade, né? E esse é um tema filosófico muito importante dentro do hermetismo também, né? Que é uma tradição greco-egípcia, que depois tem um desenvolvimento árabe muito importante também. Então, assim, existe essa... Quem gosta muito disso também é o Aldous Huxley. Outro autor que fala muito sobre esse tema é o Aldous Huxley, né? A filosofia perene. E autores perennialistas também gostam dessa discussão, mas isso não é apenas perennialismo, né? Nas tradições antigas você já encontra perennialismo moderno, né? Em tradições antigas você já encontra muito essa questão. Os gregos também, né? Como eu disse, fazem isso na chamada interpretação grega dos deuses. E na Índia você tem a Atman e Brahman como totalidade e individualidade, e alguns deuses são avatares de outros deuses, que por sua vez são expressões de Brahman, né? Enfim, tem toda uma... Isso é uma discussão antiga. Qual que era a pergunta? Eu até perdi qual que era a pergunta. Mas, enfim, a questão da universalidade, né? É uma forma de dar universalidade a algo que é local, porque tudo se expressa particularmente, né? É uma discussão até que Platão também gosta bastante. Essa discussão do problema dos universais e tal, que é que tudo se expressa individualmente. Você pega o banquete, por exemplo, tem uma discussão interessante sobre a beleza, em que é dito que o sábio, né, no final ali no discurso da Diotima de Mantineia, que o sábio contempla uma paisagem, mas ele não vê uma bela paisagem, ele vê a beleza. Isso é uma forma de acesso à realidade mais profunda, né? Que o neoplatonismo também, o gnosticismo também trabalham muito com essa ideia de diferentes expressões, diferentes níveis de acesso à realidade, e você tem uma realidade mais real, por assim dizer, que não é a realidade concreta. Não é uma realidade que está além. Não é que você tem o mundo da matéria aqui e você tem o mundo das ideias lá.
Não. O mundo das ideias, ele é visto no mundo da matéria se você tiver o seu intelecto treinado. Se você fizer essa... Não é a ascese, né? Qual que é o termo? É a escalada, né? Como é que chama isso? Não é ataraxia também, que é... Ataraxia é o negócio da perturbação, a ausência de perturbação de espírito. Como é que chama? Eu sempre esqueço essa palavra. Vamos ver se alguém vai falar aí no chat. Não é apatia, não. É. Não, também. É o. Enfim, é a escalada. Anagogia. E ninguém colocou ainda, hein? É a anagogia. Que é a ideia de que você escala intelectualmente, identificando o seu intelecto com o intelecto. Ponto. Com I maiúsculo. E aí você tem por exemplo, a matemática é uma expressão muito interessante disso. A Hipátia de Alexandria, por exemplo, que é uma matemática, astrônoma, ela era uma filósofa basicamente neoplatônica também. Então a religião dela era o neoplatonismo, né, por assim dizer. Porque o ângulo de 90 graus é algo que não existe concretamente, mas é possível vê-lo no mundo material. Maçã não é uma coisa que exista, mas existem coisas que a gente chama de maçã. São as expressões particulares dessa ideia universal. Desse universal ponto, né? Não ideia, mas desse universal. Então a matemática é uma forma de ver, perceber a realidade numa camada mais profunda do que meramente a aparência dos sentidos. Porque você não percebe sensorialmente relações de simetria e tal. Você meio que calcula isso. Enfim, por que eu tô falando isso? Por causa da pergunta do universal, né? Mas eu acho que eu já até fui pro outro lado agora e, inclusive, assumiram as. Já perdi os superchats. Que eu fui buscar agora essa e não achei. Mas enfim, acho que tá respondido mais ou menos, né? O Dracávio falou que, se segundo Eliade o mito é o modelo exemplar, como os homens gregos viam as traições de Zeus? Ou qual era a relação dos gregos com seus mitos? Pois é, a questão dos mitos entre os gregos depende muito de. Existem autores gregos antigos mesmo que têm uma relação com Zeus que é muito mais abstrata, mais sofisticada, filosófica, Zeus como como a totalidade. Eu já até apresentei, acho que em uma live, trouxe isso. No curso Deus Entre Deus eu falo sobre isso quando a gente discute o tema do monoteísmo. Mas tem um texto que fala: os mares são Zeus, a, os, a, o frio é Zeus, o calor é Zeus, a luz é Zeus, as trevas são Zeus. Então, assim, esses mitos, no sentido das narrativas, nem sempre são narrativas exemplares. Existem mitos também que são exercícios poéticos, assim, de. Até tem uma dimensão de entretenimento muito forte. Então, o que se pratica no culto e também os padrões éticos, né? O ethos grego, ele não é baseado nos mitos que a gente conhece necessariamente de Homero, de Hesíodo. Cada templo, inclusive, tem a sua própria mitologia, o seu próprio conjunto de histórias que diferem uns dos outros. Então é uma questão complexa, né? Tem um livro do Paul Vane, que é o Acreditavam os Gregos em Seus Mitos, e tem um livrinho que eu pretendo, quando eu for voltar com o Clube do Livro, eu pretendo falar sobre, levar ele para o Clube do Livro. Um dos efeitos que eu tenho sentido da paternidade é isso, eu perco palavras e fico trocando palavras com uma frequência maior do que eu fazia antes. Um micro puerpério masculino, né? Mas faz parte. Tem esse livro do Jean-Pierre Vernant, né? Mito e Religião na Grécia Antiga, que ele é muito bom porque ele é bem curtinho e ele fala sobre o aspecto religioso propriamente da Grécia Antiga e não só da mitologia. Então ele não vai... Nesse livro especificamente, ele tem livros de mitologia também. Inclusive um que ele escreveu acho que pro neto dele, que é Os Deuses e os Homens, o Universo, os Deuses e os Homens, um negócio assim, que é de mitologia. Ele conta mitos nas versões clássicas, principalmente atenienses, das histórias gregas sobre os deuses. E nesse livro ele foca no aspecto religioso, no aspecto cultico, na concepção de mundo, né, de o que é um deus, o que é um herói, o que é um humano, distinções mais nesse sentido teológico-antropológico. Então esse é um livro interessante para quem se interessa pela religião grega antiga, para além dos mitos que a gente está acostumado a ver nos filmes, sei lá, do Hércules, Percy Jackson e tal. Inclusive tem filósofos gregos que criticam essas histórias em que Zeus é adúltero e coisas do tipo como um mau modelo. Essa mesma pergunta que você fez eram perguntas que alguns antigos faziam em relação a certas histórias e condenavam histórias que eles consideravam como imorais, colocavam os deuses em situações imorais. Então tem críticas filosóficas ainda na antiguidade grega sobre essa questão.